Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Há 5 anos, toda sexta-feira em um bar ou restaurante de Natal ou algum município do Rio Grande do Norte, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz algo importante e relevante no estado. E o programa de hoje é muito especial, por 2 razões. A primeira é que pela primeira vez o programa acampa aqui no Figa Bar. Agradecer a todo mundo do Figa pela receptividade, vai ser bacana aqui. Estamos aqui com microfone, porque o Figa tem um espaço ampliado e aberto, enfim, uma novidade bacana, mas como sempre transmitidos pelo Facebook. E a segunda razão muito especial é porque a entrevistada é especial. Estou aqui, como você já pode ver, com a cantora Dani Cruz, a quem vou receber. Dani Cruz, bem-vinda ao Conversa do Botequim. Ô amigo, alegria estar com você aqui, né, nessa conversa, nesse lugar que eu já considero minha casa também, Figa. Com certeza. Vai ser uma conversa bacana sobre música, sobre muita coisa. Deixa eu fazer aqueles velhos lembretes de sempre. O primeiro lembrete, esse programa é 100% interativo. Nós estamos num bar, o Figa, em pleno funcionamento, já tem gente aqui. Quem quiser pode chegar aqui, beber uma cerveja, pedir um suco se não for de cerveja, talvez tenha café, pede alguma comida aqui, acompanha aqui o bate-papo da gente, ou fica batendo papo discretamente ali, tranquilamente. Lembrando que às 20 horas nós teremos show de Jobai, que é o aniversariante do dia, da qual Dani Cruz vai participar. Vai ser babado. Vai ser bacana demais, vai ter forró, pelo que já me disseram aqui. Vou dançar forró aqui, vai ser bacana demais. Eu vou dançar forró com a produtora do programa, Natália Chagas, produção e filmagem. Agradecer a todo mundo aqui, Gustavo Geraldo, Clara, Matheus, aqui do Figa, Luísa, aqui do Figa, pela receptividade. E o segundo informe é, como o programa é interativo, quem quiser fazer pergunta para Dani e estiver aqui, passa para a produtora, que ela passa para mim pelo velho papelzinho, como sempre, e quem estiver assistindo pelo Facebook faz a mesma coisa. Mas a primeira pergunta é minha, sempre. Dani, a tradição do programa nesses 5 anos sempre você tem trabalhos interessantes, premiada no Hangar, você tem uma carreira já consolidada, mas eu sempre pergunto como a pessoa começou naquilo que ela se tornou hoje, no seu caso cantora, compositora. Eu pergunto, como foi sua infância? Queria ser cantora desde pequena, cantava pra família. Ainda bem que já tá sentada, viu, Cefas? Opa, vamos lá. Como começou tudo? Qual foi sua infância? Eu brinco que eu nunca sonhei em ser cantora, né? A música, ela aconteceu na minha vida de um jeito muito espontâneo, assim. Algumas coisas tendem a ser assim, sabe, na minha história. Mas eu sempre cantei. Então, na minha infância, eu era aquela criança diferentinha que ia pro sítio do meu avô lá em Extremóis, estava lembrando disso hoje. E aí, eu ia bem pra longe, assim, no sítio, ia pro sítio dos amigos dele lá do lado, para a parte das árvores e tal, e ficava escutando os sons. Eu gostava muito de reparar nos sons, né? E ali eu acho que estava se criando já uma musicalidade, entendeu? Nessa isso coisa bem criança? Bem criança, assim, coisa de 5 anos. Bem nova. Bem criança, 6 anos, né? E aí na escola, fui me envolvendo com corais infantis, assim, fui de coral infantil. Depois, passado um tempo ali na adolescência, meus pais frequentavam uma igreja católica, eu ia também, acabei cantando em alguns grupos lá, mas assim, de um jeito que sempre despretensioso, sabe, Cefas? Não tinha pretensão nenhuma, não tinha sonho nenhum. Ah, Dani, sonhava em ser o quê? Nada, não tinha não pensava em nada, assim, em relação à profissão, não pensava em nada. Advogada, astronauta? Nada, não? Assim, às vezes eu dizia que ia ser uma coisa ou outra, mas não tinha apego a nada. E aí, no ensino médio, eu fiz no IF, né? E lá participei do coral também. Foi lá onde eu tive assim, a minha primeira bandinha da escola. E aí comecei nesse contato com a música, com o palco, ainda de uma forma muito despretensiosa, né? E aí, passado um tempo, eu fiz aula de canto, mas assim, por hobby. Mas aí já na adolescência? Já na adolescência, assim. Já tinha entrado na faculdade, mais ou menos nessa época, assim. Antes de entrar, na verdade. Depois a gente vai voltar para alguma coisa da infância. Mas pode continuar. E aí foi quando eu recebi o convite de Matheus Jardim, que é filho de Pádua, que toca bateria. Hoje ele mora na Áustria, né? Ele foi primeiro do que a família Pádua, que é uma família, né, musical aqui super conhecida da cidade.
E foi ele que me chamou, assim. Mas na infância, na adolescência, eu sempre estive envolvida com música. Mas nunca tive o sonho de ser cantora, não. Deixa eu perguntar sobre sua infância. Você era menina tímida, era extrovertida? Nunca fui família tímida. grande? Conta a dinâmica da sua infância. Eu sempre fui aparência, né? É uma coisa minha mesmo, assim. Eu tava lembrando ontem, inclusive, que quando eu tinha 6 anos, tinha aquela formatura do ABC, né? Sim. Na escola. E aí, nessa ocasião, a professora tava fazendo alguma coisa ali só com os alunos, né? Sem família, sem nada. E aí ela perguntou, tem uma gravação disso, é a coisa mais engraçada do mundo. Nossa. Ela pergunta na gravação, quem é que quer ir pro palco, que criança quer ir pro palco pra falar alguma coisa. Aí eu levanto minha mão na hora, 6 anos, aí lá vai eu pro palco, para agradecer a minha mãe. Então assim, coisa que sempre aconteceu também de uma forma muito natural pra mim, sabe? E aí, tive essas primeiras experiências, eu acho, assim, mas de um jeito, eu nem pensava o que era extroversão, o que não era, entendeu? Eu só tava sendo quem eu sou, e aí amostrada, né? Aí segui. Amostrada. Até hoje. Ótimo. Olha, uma curiosidade que eu sempre pergunto para quem canta, que é o seu caso. Ouvia-se música na sua casa? Que tipo de música? MPB? Nossa, a gente escutava muita música, né? Assim, meu pai, ele sempre gostou de conhecer artistas novos. Então, eu acabei conhecendo vários artistas, porque ele ia naquela sessão, não sei se vocês lembram, na Americanas, né? Que você ia, colocava o fonezinho, escutava, né? Eu acho que tinha no Carrefour também. Tinha também. Natal, parece né? que fosse uma eternidade, né? E aí ele ia e gostava de descobrir artistas novos e tudo mais. Então, por causa disso, eu acabei conhecendo bem no inicinho ali da carreira, quando estourou, né? Céu, Maria Rita. Então, esses primeiros álbuns eu escutava bastante na minha casa. Sempre cantoras, sabe? Marisa Monte, Cássia Eller, Rita Lee. Então, cantoras que marcaram a minha formação musical, né? Sempre estava escutando em casa, Elis Regina, então, muitas cantoras mesmo, assim. Bacana. E sempre envolvida, assim, a minha família sempre gostou de música, né? Bacana isso. Porque eu já entrevistei cantores e cantores que a família botava músicas totalmente diferentes das músicas que eles cantam hoje. Mas deixa eu lhe perguntar sobre pré-adolescência e adolescência. Foi rebelde? Era filha tranquila? Mexeu com você? Como é que foi? A minha cara, né? De quem foi tranquila aquele. Não. E eu não tenho tranquilidade, não. Eu acredito que não. Olha, eu dei tanto trabalho à minha mãe, Foi que mesmo. um tempo desse eu disse, mãe, senta aqui. Deixa eu lhe pedir desculpa por todo o trabalho que eu lhe dei. Sempre meu peste. Mas assim, na adolescência, eu acho que eu tive uma fase mais rebelde, né? Bem típico da adolescência. Quem nunca? Bem típico, quem nunca. E depois eu acho que a minha família notou muito a minha rebeldia logo, de cara. E aí acolheu, passado um tempo, aí apaziguou, entendeu? A necessidade de transgredir. Aí apazigou, quer ser rebelde? Seja rebelde. Seja, vá. Eu fiz isso com minha filha Nanda. Rebelde, pô. Meu pai dizia assim, ela é excêntrica. Que maravilha. Ela é excêntrica. Aí deixava, aí foi apaziguando, aí foi passando a necessidade, né? Que maravilha. De transgredir demais. Mas assim, é um jeitinho, né? Mas a minha família tem isso, assim. A minha família, principalmente o pai de pai, tem pessoas de personalidade forte, sabe? Assim, tem figuras bem interessantes. Um cheiro para toda a família Cruz. Que bacana, que história bacana. Dani, vamos começar a passar para a chamada vida profissional. Você falou do convite da família Pádua. Como é que você começou a cantar e pensar, isso pode ser uma carreira, isso pode ser meu meio de vida? Quando foi exatamente, você lembra? Então, eu já estava cantando quando me veio esse estalo, sabe? Já estava cantando há um tempo, porque, como eu disse, o início da minha carreira foi uma coisa super despretensiosa. Eu comecei a cantar porque Matheus me chamou para cantar no quarteto de jazz, eu não sabia nem o que era jazz, e fui, né? Impulsiva,
desse jeitinho. E aí comecei a cantar. Carol, minha produtora que tá ali, sim, ela, desde o primeiro show, ela já começou a me produzir, mas assim, né, me dando um suporte, um apoio ali como amiga e tudo mais. A gente se conheceu na aula de canto. Que maravilha! Tudo aconteceu assim, meio que de uma forma orquestrada, eu acho, sabe? Que bacana. E a gente se conheceu e tudo mais, mais ou menos nessa época, né? E começamos, eu fui fazendo alguns shows com a família Pádua. E aí a minha formação musical, ela se deu muito assim com a família Pádua, né? E pelo amor de Deus, eu tive os melhores professores do mundo. Pádua é um maestro excelente, uma obra, uma vida e obra que, meu Deus do céu, assim, e o repertório deles brilhar os olhos, muito, né, né? jazzístico. Muito. Então aprendi de uma fonte, de uma riqueza de conhecimento enorme, de uma riqueza de experiência enorme também, né? Que era Pádua, Roberta, Mateus, João Vitor, eles imersos na música, na vida deles, coisa que era, assim, apesar de eu escutar muita música em casa, mas não tinha ninguém na família da área musical. Sim. Então, essa formação, assim, que acontece muito, né? Quando você tem uma família musical, você já está ali entrando em contato com teoria, com as tocadas desde cedo, eu não tive. Não teve. E aí eu tive com a família Pádua nesse momento, né? Eles me abraçaram muito, assim, como a família filha Pádua mesmo, foi sua família musical. Foi. E aí, eu acho que quando eu comecei o meu projeto solo, foi que deu um start maior, que foi em 2014, né? E aí faz 12 anos, esse ano. 12 anos. 12 anos. E aí foi quando eu comecei de fato, me veio, né, essa consciência de que, não, eu sou uma cantora aqui, profissional da cena, né? Comecei a aparecer e a me situar nesse lugar. Porque eu chegava a cantar, não tinha mais ou menos, não tinha pretensão de nada. E aí chegava com a família Pádua, né, que já tinha um nome, que já tinha uma história dentro da música potiguar. Então, eu acho que foi o momento de eu ser apresentada. E aí depois eu me toquei que, eita, preciso andar com as minhas próprias pernas aqui, fazer o meu, né? Então, foi massa, assim, esse primeiro momento, inclusive de despertar. E ao mesmo tempo também, Carol, assim, a gente juntas fomos nos profissionalizando, né? Ela na área da produção, eu cantando e tudo mais enquanto artista. Então, e desde os primeiros shows, assim, desde esse primeiro show solo, que eu tive esse olhar de construir uma concepção artística do meu trabalho. Então, eu fazia releases já desde cedo dos meus shows, fazia pesquisas. Então, eu sempre tive essa veia muito, enfim, da pesquisa e da concepção, assim, para dar uma síntese do que eu estava querendo comunicar a partir daquele show, né? E aí eu acho que isso também foi um diferencial, assim, na minha carreira desde o início. Perfeito. Vamos falar de EPs e vamos falar desse começo, desse salto. Como é que foi esse processo? Eita, foi um processo, né? Porque foi uma caminhada para eu me considerar compositora. Sim. Porque a minha primeira música, assim, eu fazia algumas músicas de brincadeira, mas a primeira música que eu lancei, eu nem lembro qual foi o ano, mas 2015, se chamava Minha Receita e eu fiz ela com 16 anos. Nossa. É um samba e tal, bem legal, assim. Sabe, das profundezas emocionais de uma menina de 16 anos. É massa essa música. E aí, pra eu aceitar que aquilo ali era ser compositora, assim, pra me autorizar a fazer mais músicas, assim, a me enxergar nesse lugar, foi um processo, assim, de anos mesmo. Tanto que esse meu primeiro single foi um lançamento surpresa pra mim, inclusive. Nossa. Porque Carol tinha subido nas plataformas, ainda não sabia muito bem na época como era esse processo. E aí um belo dia, aí ficou lá. Um belo dia, quem fez o lançamento do single foi o público. Começaram a compartilhar nas redes sociais. Que bacana. E aí, olha, tem música de Dani e tudo mais. E aí eu meio que fui lançada também, olha só, mais uma vez, né?
fui lançada pelo povo. E aí, depois desse primeiro single, passado alguns anos, em 2019, foi que eu lancei o meu primeiro EP, né? Que aí foi um trabalho mais consistente e foi o Afoita, 2017, né? Não, 2019? Foi 2019 mesmo. Sou muito boa de data não, viu? Acho que foi na época que eu lhe entrevistei no Potiguar Notícias, no PN. Acho que foi. Você tinha lançado. Acho que foi, naquela época, do Afoita. E aí, depois do Afoita, eu já comecei a fazer lançamentos mais frequentes, assim, né? Mas foi um período, assim, pra me enxergar enquanto compositora. Deixa eu perguntar, a gente vai voltar para a questão da carreira, pro show. Como é seu processo como compositora? É inspiração? Vem de repente, você diz, eu vou escrever uma letra, eu vou escrever uma canção. Como é que funciona com você, Dani? Eita, funciona de diversas formas, assim. Diversas mesmo. Já tive música que eu compus, que eu sonhei com a melodia. Já teve música que eu me inspirei em sonhos, já teve mais de uma que eu me inspirei em sonhos. Então, eu acho assim que, olhando para o geral, para as minhas canções, minhas composições, tem um processo muito intuitivo, assim, de materializar a canção, né? Eu estava pensando hoje, inclusive, eu não leio muito literatura, assim, por lazer. Vou dizer prosa. Prosa por lazer, eu não leio muito não. Mas eu leio muito poesia. Que bacana. Poesia eu leio. Prosa não muito. Eu sou psicóloga também, né? E aí acaba que quando eu vou ler, eu praticamente sempre leio para estudo. Nossa. É doido isso. Ficou uma coisa assim, um hábito. E aí eu leio muita poesia. E então eu escrevo também, eu acabo escrevendo, vou escrevendo. Então, às vezes eu tenho várias coisas escritas ali no bloco de notas e em um determinado dia eu vou, me debruço e começo a escrever um pouco mais, faço uma melodia. Então eu componho muito assim, construindo melodias também, né? E aí sempre com parceiros, porque eu não toco nenhum instrumento harmônico. Sim. Então eu, né, assim, compartilho ali as ideias que eu tenho. E aí a gente vai construindo. O que é massa também, sabe? É massa. Você já fez letra de música em guardanapo? Já aconteceu? Já fiz assim nos papelzinhos, sabe? Guardanapo que eu lembro não, mas nos papelzinhos assim já fiz, papelzinho jogado. Por falar em papelzinho, tem aqui. Tem pergunta aqui já? Opa. Comentário. Tem uma aguinha aí pra gente. Aguinha? Uma água aqui natural. Da Dani. Água que passarinho bebe. Água que passarinho bebe, por favor. Douglas Marques. E começou. Valeu, Douglas. Começou mesmo. Fica aqui. Lembrando que todo mundo pode fazer perguntas e comentários. Isso. Aqui a produção lembrando que pode fazer. Chegando gente bacana aqui. Aline Juliette. Amiga advogada, candidata a deputada federal. Estadual, perdão. Ela faz e acontece. Estadual, candidata a deputada. Professora. Carlos Eduardo Fernandes Amorim, empresário. Carlos, a cachaça tá aí. A cachaça. Viu, Clara? Pode pegar a cachaça pra ele. Problema. Conversa com botiquim é assim. Eu prometi e tenho que cumprir. Tem que ser. Dani, fala um pouquinho sobre. Você falou você cantar. Você certamente. Como aqui é um barzinho. Eu sempre pergunto sobre como é a experiência de cantar em barzinhos. Que todo cantor e cantora tem histórias engraçadas, ou emocionantes, ou divertidas. Como é a experiência de cantar barzinho? É mesmo uma faculdade, uma universidade para quem canta? É uma grande escola, né? O barzinho. Como é que é? Uma grandíssima escola. Para mim, assim, eu acho que marca muito esse momento do início da minha carreira solo, né? Eu percebo, assim, relembrando a minha trajetória, que o barzinho ele foi realmente um lugar em que eu aprendi a me conectar com o público, a interagir, a entender para onde que a galera estava querendo ir, né? Porque assim, claro que tem aqueles shows que você monta tudo ali muito fechadinho e não sai daquele script e tudo mais, mas o barzinho ele ensina essa malícia de entender o que é que as pessoas também estão querendo, né?
E aí conduzir para esse caminho assim também, diálogo com o público, para mim faz muito sentido. Alguns artistas não, né? E aí vai depender de cada perfil e tudo mais. Mas para mim faz, assim, porque eu sou uma pessoa que preciso, sabe, dessa interação, desse contato, desse feedback da galera. Obrigada. E aí o Basinho me ajudou muito nisso. Deixa eu lhe perguntar, já aconteceu de você montar um repertório, tipo bossa nova, uma coisa assim, alguém chegar, Dani, toca Raul, ou aquela do Legião Urbana, já aconteceu? Acontece? Oxe, acontece nos melhores palcos. Como é que você reage? Com tranquilidade, com leveza, às vezes a pessoa faz, às vezes não faz, e aí com kikikikakk dá tudo certo, né? Depois a gente se ajeita com a galera também. Mas deve ser barra, né? Você monta um repertório de Elis Regina, aí alguém toca Leandro Leonardo. Não, eu entendo assim também o público, acho que é isso, é da interação com a galera, né? Eu não costumo esquentar muito minha cabeça com essas coisas não, assim. Tem uma situação ou outra que às vezes é um pouquinho mais, que passa de um limite, né? Mas que não tem exatamente a ver com a pessoa indo ali pedir uma música. É às vezes porque a pessoa tá fazendo de um jeito que não é respeitoso, né, e tudo mais. Mas a pessoa vai aprendendo a lidar também. Eu não esquento muito não minha cabeça com isso. Tá certíssima. Vamos voltar para a carreira. Como é que você viu a recepção ao seu EP? Como é que você viu a recepção a você como compositora, mostrando músicas? Você contou a história, né, de como a música chegou nas plataformas. Como é que você sentiu o feedback do público? Então, eu tenho alguns EPs lançados, né? Deixa eu ver quantos são. 5 EPs lançados. E eu lancei no ano passado meu primeiro álbum, né? Então foi uma construção aí que aconteceu gradualmente, né? Desse lugar enquanto compositora e se fortalecendo também na relação com o público. Então hoje eu tenho alguns fãs que chegam, que me encontram, né? E aí é engraçado passar por esse momento enquanto artista também, de você não conhecer as pessoas e as pessoas se referirem ao seu trabalho, né? E tal, então hoje eu chego em vários lugares, né? No Natal, no estado e tudo mais, e a galera se referencia a mim pelo meu trabalho. E isso é tudo que um artista quer, né? Então assim, que as pessoas conheçam. E eu, enquanto compositora, adoraria que as pessoas conhecessem mais as minhas músicas, né? Então, foi um trabalho que foi construído assim, degrau por degrau, né? Desde esse tempo aí, de 2019, eu considero assim, porque foi realmente o primeiro lançamento assim, intencional e que a gente fez todo um planejamento e tudo mais. E aí, eu acho que o meu último trabalho, que é Canto do Sol, meu álbum, já foi um trabalho realmente mais consistente em relação a comunicar esse meu lugar enquanto compositora para as pessoas, né? Então, eu fiz uma regravação apenas de uma música de Djavan, que é a Deixa o Sol Sair, mas todas as outras são minhas em parceria com os amigos e tudo mais. Então, eu acho que ter feito esse caminho foi muito importante para chegar até aqui hoje, para que as pessoas conheçam minhas músicas, né? E aí eu acho que, enquanto artista, a maioria dos artistas, a gente trilha essa mesma... Peraí, muito forte que eu vou falar, a gente trilha a mesma não. Mas a gente vai construindo de pouquinho em pouquinho as nossas carreiras, né? São pouquíssimos artistas que estouram e aí, né, com o trabalho e tudo mais. Então, assim, é um trabalho de formiguinha que a gente vai acreditando, que a gente vai insistindo. E aí é por muita vontade, por muito desejo de fazer acontecer, né, que a gente vai vendo as coisas acontecerem. Então, eu acho que esse meu espaço enquanto compositora, ele foi realmente construído assim, de um jeito assentado, assim. Eu acho que hoje eu consigo me expressar e dizer, né, chegar, anunciar que eu sou compositora mesmo e tudo mais, com segurança, com confiança, com tranquilidade, assim, e com alegria do trabalho que eu venho mostrando. Então,
É por aí, já me perdi na pergunta. Não, inclusive eu vou aprofundar a pergunta, porque tá boa a sua resposta. Você falou... Obrigado, Natália. Você falou... depois eu leio aqui. Você falou composições com pessoas amigas. Entre essas pessoas amigas, salvo engano, Juliana Linhares, Cristal. Como é que foi compor com elas? Juliana Linhares, inclusive, que hoje é uma artista nacional. Ela arrasa. Como é que foi? Como foi o processo? Essa canção que eu defendo com elas, né, no meu álbum, com Juliana Linhares e Cristal, que se chama Romanceira Facão, ela é uma homenagem à Dona Militana, né, a nossa romanceira e grande figura, assim, da nossa cultura potiguar, né? Uma das matriarcas e super representante, assim. E aí, no processo de composição das músicas do meu álbum, eu fiz uma mentoria com Cristal. E eu já tinha pensado nesse tema, nessa canção, né? Já tinha escrito algumas coisas para homenagear a Dona Militana. E fui conversar com Cristal e falar com ela sobre fazer essa canção. E que eu já tinha conversado com Ju também. Ju tinha demonstrado interesse e tudo mais de compor uma canção sobre Militana, né? Sobre a história dela. E aí na mentoria com Cristal acabou que a música surgiu. Nossa. Ju não participou do processo de composição nesse ponto, né? Sim. Depois ela nos ajudou a compor, na verdade, o arranjo da música, né? Como intérprete e tudo mais. Mas essa música é minha e de Cristal, Romanceira Facão. Mas Ju participou da construção da música, né? Justamente nessas trocas que a gente teve, né? Sobre, enfim, honrar o nome de Militana. Ela já tinha feito uma pesquisa sobre Militana. Eu estava numa pesquisa também, né? A ideia inicial era que ela participasse, mas de repente a canção surgiu comigo e com Cristal, né? Mais pertinho uma da outra também. Sim. Ju estava um pouquinho mais longe. Mas a interpretação de Ju, o intérprete, ele também dá muito da alma dele para a canção, né? E eu acho que essa música ela tem muito da alma de Juliana e de Cristal, assim, muito. Ela reflete muito a identidade artística delas duas também. E a minha, porque a gente se encontra, né, nesse grande rio, assim, da música potiguar. Eu acho que a gente desemboca num lugar parecido. Então, foi muito massa esse processo, sempre né, assim. Eu acho que quando a gente se conecta, se alinha e a canção surge, criar é muito bom, né? Eu acho que criar, pelo menos pra mim, criar canções me traz uma satisfação, um prazer enorme, assim. E aí, nesse processo com Cristal, foi muito bacana fazer essa homenagem pra Militana, né? Militana, ano passado, estava no centenário, foi isso? O centenário da morte? Ou o centenário? Ela faria 100 anos. Ela faria 100 anos, faria 100 né? anos, Ô, gente, desculpa essas informações. Não, eu também não sou bom em números, não. Mas, e aí foi uma coincidência muito, muito significativa. Sim. Também, porque eu não sabia do centenário dela, né? E aí a gente lançou, inclusive, esse foi o segundo single do álbum. Sim. E aí, que foi exatamente para anunciar que o álbum vinha aí, né? Então foi uma grata surpresa pra gente que se alinhou muito com o que a gente estava vivendo, o momento cultural também, né, musical aqui, de homenagens e tudo mais. Então, foi massa. Essas coisas que acontecem, né, essas coincidências significativas. Que bacana. E eu tenho outra pergunta sobre esse tema, mas tem comentários aqui. Nelson Rebouças. Ela é maravilhosa. Aí, grande Nelson. Você vai cantar no Porão, inclusive. Vou cantar no Porão. Dia 6, é isso? Dia 6 de setembro, pelas caridades. Véspera da independência do Brasil. Valeu, Nelson. Continua acompanhando aqui. Natália Chagas, nossa produtora, tem uma pergunta. Aí depois eu faço a minha, então. Natália está perguntando. Dani, com tantas dificuldades que você enfrentou na sua carreira, como você vê o financiamento cultural por parte do poder público? Eita, vamos embora. Boa Isso pergunta. daí dá pano pra manga. Vamos lá. Eu acho que, principalmente na realidade que a gente vive, né, da cidade municipal e do estado também, em que é super difícil os recursos
no âmbito mais regional e nacional também, chegarem até nós aqui, né? A gente está na esquininha do Brasil, então acaba que essa localização geográfica, geopolítica não nos ajuda muito em relação a receber alguns investimentos mesmo destinados para cá. E a gente sabe que a nível Brasil, o Nordeste também carece muito, né? Então eu acho que a gente ainda precisa muito de fomento mesmo, né? Cultural. Então a gente precisa de leis de fomento que de fato funcionem a âmbito municipal, a âmbito estadual. Então assim, eu acho que a classe artística aqui no RN é muito carente ainda dessas leis de incentivo para que o trabalho se potencialize, porque quando a gente vai tentar pelas nossas forças, com o que a gente tem, com os recursos que a gente tem, a gente ainda tem recursos um tanto limitados para investir na própria carreira, para fazer com que os nossos projetos vão para frente, e sem investimento a gente não consegue caminhar, né? Então assim, a gente tem muito investimento de energia, de vontade, de desejo, tanto que é isso que nos faz continuar. Tem que querer muito, viu? Ei, não é brincadeira não, tem que amar, tem que querer, tem que, sabe assim, tem que ter apoio. Então assim, eu acho que as pessoas amigas, que os parceiros, eles são muito importantes quando a gente tem uma realidade que é um tanto difícil, né? Quando o solo é um pouco mais árido, a gente precisa de uma nutrição maior, né? A gente precisa de um cuidado nas raízes. E eu acho que é isso que a gente ainda vive aqui. A gente precisa de um cuidado de base ainda. Fomento. A gente precisa de fomento. Então, fica aqui, inclusive, né, o meu apelo às autoridades e tudo mais, enfim, a quem tem essa responsabilidade, né, de cuidar da cultura do Potiguar, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que não é só a vontade do artista, não é só essa força que a gente tem que faz com que o nosso trabalho ele vá furando bolhas, que a gente vá alastrando um pouco mais a nossa, enfim, né, a nossa influência também, que vá mostrando o nosso trabalho, assim, porque vontade temos muita vontade mesmo. Mas realmente falta apoio, falta lei de incentivo, falta políticas públicas mesmo para a gente conseguir levar, né, o nosso trabalho para frente, porque a gente sabe que artista é trabalhador, minha gente. Isso, exatamente. Né? E tem boleto para pagar. Tem boleto para pagar, não é hobby. Então a gente trabalha muito e infelizmente ainda existe um olhar muito estigmatizado do artista enquanto aquele profissional, né, que assim, que não trabalha com processos, que não é organizado. Então, aquela ideia de que o artista, a inspiração vem, ele faz e faz por amor, e aí, em nome desse amor, abre mão de algumas necessidades fundamentais, de algumas condições de trabalho que são fundamentais, e aí não dá, né? Assim, artista é trabalhador também, a gente tem que dar conta de um monte de coisa, e aí a gente precisa de incentivo mesmo para isso, né? Bem registrado, ótima resposta da boa pergunta aqui. Eu tinha uma pergunta para fazer para você referente à questão da composição, mas eu arquivei aqui numa pasta do cérebro. Eu vou fazer uma linkada com a pergunta da Natália. Em relação à formação de público e a relação do artista da música com o público, porque eu já ouvi de amigos, não só em entrevistas, mas também em mesa de bar, em eventos, amigos cantores e cantoras reclamando: Cefas, o público paga 400, 500 para assistir um cantor do Teatro Riachuelo e tem problema em pagar 20 de curvê artístico para um artista daqui. Eu lhe pergunto, Dani, como enfrentar isso? Como fazer o público perceber que o cantor, a cantora, o músico local não é apenas um amiguinho que você encontra, é um artista que às vezes tem até nome regional, nacional. Enfim, a pergunta é essa: como estabelecer essa relação para o público apoiar também? Sim, Cefas, para mim essa é uma pergunta super complexa e que dá pano para manga demais, né? Porque eu acho que a responsabilidade desta cultura que se cria em relação, né, à desvalorização do artista potiguar, né, assim,
artistas de fora são valorizados, né? A galera paga pelos ingressos, lota a casa e tudo mais. E o artista daqui, isso não acontece. Eu acho que isso tem tudo a ver com a pergunta anterior, né? Que é sobre fomento. Sim. Então, assim, quando a gente não tem um investimento nessa raiz, nessa base, né? Quando a gente não nutre a raiz, que é o investimento público pela valorização da cultura potiguar como um todo, e não apenas uma questão mais pessoal de um artista X ou Y, né? Mas é pela valorização da cultura como um todo, eu acho que a gente perde de fazer com que esse artista ele tenha um ambiente seguro, próspero para ele desenvolver o seu trabalho, e que o público também, a partir dessas iniciativas desses artistas, consiga se aproximar do artista, criar essa relação, né? criar uma relação também de mais orgulho do que é produzido aqui, né? No estado, da identidade que a gente cria, que eu acho que hoje a gente vem reivindicando muito essa identidade potiguar. Os artistas têm conversado muito sobre isso, né? Porque os outros estados têm alguns símbolos muito mais marcados, né? Do que é que seria, por exemplo, a cultura pernambucana, a cultura baiana, né? Assim, existem alguns símbolos que eles meio que você entra em contato, você já sabe que aquilo vem... Essa música é baiana. Desses lugares. O que traz também desafios para a galera de lá, outros, Sim. né? Porque a cultura é diversa. Então pode nascer um artista na Bahia que produza música que não é identificada como música baiana, né? Que não soa para os outros lugares. Pete sofreu isso, fazendo rock. Pete, totalmente. Todo mundo exatamente. estranhava, você não faz axé? Exatamente. Rock na Bahia. Então, assim, cada lugar tem a sua especificidade e os seus desafios, né? E aí eu acho que o desafio em relação à formação de público aqui, não adianta a gente colocar a responsabilidade apenas para o público. Sim. Porque o público, ele vai construindo uma relação com os espaços, com o ambiente, com os artistas, que também é estruturada antes desse micro, entende? Há algo macro, maior, que eu acho que realmente acaba influenciando bastante, né? Então, e aí, fechando um pouquinho a lupa em relação se há algum tipo de responsabilidade do público, eu acho que tem a ver hoje também com a postura mais crítica das pessoas, enquanto público, dos fãs e tudo mais, de realmente valorizarem e, dentro de suas condições, apoiarem os artistas, entendendo que a cultura, que apoiando aquele artista que você gosta, você está apoiando a cultura potiguar. Exatamente. Né? E aí é o seu lugar, essa identificação também de algo que me representa, eu acho que é legal, sabe? Eu acho que é importante. Mas friso, assim, quando a gente encontra as pessoas, que essa conexão acontece, eu acho que é sanado essa questão, entendeu? Então eu acho que o artista encontrar as pessoas é importante, entendeu? E aí a gente vai construindo essa relação e uma cultura diferente, né? Foi toda uma caminhada, por exemplo, para que ao longo do tempo, em alguns eventos meus que não eram cobrados, né? Sim. Que não tinha venda de ingressos, que isso se revertesse, a galera valorizasse, a galera entendesse a importância daquele projeto para a cultura potiguar, para o movimento. E aí eu sou feliz hoje que a galera aposta, vem, né? Então eu também posso falar desse lugar em que isso foi construído. Que bom, muito pertinente isso que você falou. A minha pergunta continua arquivada aqui. Eu vou fazer a pergunta aqui de Aline Juliette, que está aqui, se encontra aqui. Assim, pergunta para a Dani o que ela traz da formação em psicologia para o trabalho artístico. Ótima pergunta. Você é psicóloga. Vamos falar sobre isso. Eita, um cara de coisa. Então, assim, dá para responder a ótima pergunta da Juliette, o que acrescenta, e também responder por que psicologia. Eita.
Se eu contar, meu Deus, como é que eu escolhi psicologia, Não. ninguém acredita. Bom, vamos lá. Estamos para ouvir e acreditar. Porque quando eu fiz, a minha época eu fiz vestibular. E aí, mais uma vez, como eu falei, eu não tinha um grande sonho de uma profissão assim. E aí a brincadeira foi que um amigo meu foi fazer a inscrição dele da psicologia e eu acabei fazendo. Ele não passou, eu passei. Foi assim, não tem... Acontece, né? Acontece. Mas aí eu me identifiquei, ao longo do curso eu me identifiquei muito. E aí o que é que eu trago da psicóloga para a minha artista? Na verdade eu acho que a contribuição, a principal da psicologia na minha vida tem relação com o meu próprio processo de entendimento, assim, de gente, né? A minha própria subjetividade. Então, o terreno da psicologia me deu muito uma base para que eu pudesse me conhecer. E aí eu acho que me conhecendo foi mais tranquilo, por exemplo, me aceitar enquanto compositora, conseguir me expressar de uma forma que não fosse muito... não sei, até preocupada demais, assim, com o que as pessoas iriam dizer, né? Que eu acho que uma grande questão da gente que trabalha com exposição, né? Não só da nossa imagem, mas de algo que é muito profundo pra gente, que é uma criação nossa, é justamente o pitaco das pessoas, né? Sim. Porque aí tá no mundo, tá no mundo, né? Se tá no mundo, todo mundo pode meter o bedelho. Então, tem um lado bom e tem um lado difícil de lidar com isso também, né? Que são as críticas e tudo mais. E estamos aqui para isso. A vida é sobre isso, né? Então eu acho que acaba que a psicologia me deu muitas ferramentas para eu conseguir assumir também esse lugar de artista num lugar mais tranquilo na minha vida, num lugar assim, de preocupação, eu acho que um pouco maior com os detalhes do meu trabalho, assim, e eu acho que de me autorizar, tem muita coisa, assim. Também me trouxe repertório, né? Muitos repertórios que saem naturalmente, assim, no meu trabalho. O exercício da pesquisa também. Então, o exercício da pesquisa, eu estava falando antes, Aline, que desde o meu primeiro show solo, que eu construo uma concepção artística dos meus trabalhos. Então eu faço release, eu brinco assim, brincava até dando entrevistas anos atrás, que se eu fosse em qualquer esquina, eu tinha escrito um release do meu trabalho, assim. Era eu, um violão, e eu podia cantar na porta da minha casa, mas tinha um release, entendeu? Então eu sempre tive esse cuidado, assim, com ter essa consistência para defender o que eu estou fazendo ali, né? Então eu acho que me ajudou também nisso. É o que me vem na mente agora, mas tem mais coisa, com certeza. Que bacana, boa resposta. Dani, antes de alguém perguntar, deixa eu fazer a pergunta que eu queria fazer em relação... Eu ia fazer no final de outra forma, mas você falou da música, você, Juliana Cristal, Juliana Linhares, em relação à Dona Militana. Dona Militana é uma mulher negra, e Cristal, tanto Cristal como Juliana, tem trabalhos voltados para a nordestinidade, para a ancestralidade, como você também tem. É uma tendência hoje, porque eu percebo que muitas cantoras potiguaras vêm fazendo isso, que eu acho muito bonito, muito necessário. Fala um pouquinho sobre isso, sobre como as cantoras, de uma maneira geral, estão resgatando essa identidade nordestina, essa identidade negra. Como é que está acontecendo esse processo, Dani? Então, não tenho muito bem elaborado essa observação que você trouxe, não. Tá elaborado eu gostei. Eu gostei dessa, porque eu acho que é uma percepção de uma pessoa que está vendo de fora esses trabalhos contemporâneos. Sim. E que consegue perceber esse encontro entre eles, né? O que me vem na mente é que eu acho que é um lugar muito natural para a gente falar sobre essas nossas vivências, imprimir a nossa identidade também a partir das referências que a gente bebe, que são muito nordestinas, que são do nosso chão, né? Que tem
essa acaba que fonte parecida também, né? Eu, Ju, Cristal, assim, eu acho que a gente bebe de algumas fontes da música popular brasileira que se encontra. Então eu acho que por isso acaba que esse desejo, essa vontade de falar sobre alguns temas, né, de defender a nossa nordestinidade, de trazer elementos musicais que imprimem isso, surge naturalmente nos nossos trabalhos. No meu, e em relação a essa homenagem para a Dona Militana, também aconteceu realmente de uma forma a representar musicalmente assim o Estado. Inclusive a intenção era que essa sonoridade tivesse uma identidade musical muito potiguar. Então tem tambor de caboclinho na música, né? Tem que é esse ritmo genuinamente potiguar. Tem Juliana e Cristal, que representam muito nas suas identidades, né? Cristal tem um trabalho, a obra de Cristal, ela tem muita identidade potiguar, né? E aí é engraçado, a gente diz, o que é essa identidade potiguar? Que a gente vem, os artistas, né, de vários campos, não são da música, artistas visuais, a galera da literatura vem falando muito sobre isso, né? Mas o que é isso? Que signos são esses da identidade potiguar, né? E aí eu acho que tem muito dessa raiz, dessa identidade que a gente distingue enquanto nordestina, mas que tem uns ventos, umas brisas litorâneas também, né? A gente tem uma presença de vento aqui no estado muito, muito forte. Essa coisa do vento é um símbolo que tem me pegado muito, assim, de uns tempos para cá. Quem falou, inclusive, sobre uma pesquisa que estava fazendo sobre isso foi Quitéria, né? Que é atriz e tudo mais. E aí me deu um estalo muito grande. Isso acaba aparecendo nas minhas músicas. Eu fui começando a identificar isso também em outras obras de compositores potiguares. Então, eu acho, inclusive, que quem gosta de estudar essas coisas aí, pessoal da academia, já vão-se embora estudar esse negócio, viu? Porque tem muito pano para manga. E eu adorei, Cefas, o seu olhar, assim, a sua percepção, porque realmente brotou aqui uma... Que bacana, elaborou bem. Brotou o negócio. Vou fazer uma outra pergunta ainda baseado como link nessa, que é uma pergunta que eu fiz para Cristal, quando entrevistei Cristal no Conversa de Botequim, no Mestiços, faz uns 6 meses. Eu perguntei a ela, que é a pergunta que eu vou fazer a você, sobre questão de preconceito. Você na música já sofreu preconceito? Gênero, por ser nordestina, já aconteceu? Obrigado, Mas Clara. já aconteceu. Olha, eu sou ruim de memória. Sou meio ruim. Já aconteceu porque acontece nos espaços que a gente vai, né? Eu sou uma mulher negra, nordestina, né? Eu comecei minha carreira cedo, então eu e Carol, que é minha produtora, quando a gente começou a cair, parecia que tinha 13 anos e estava em cima de um palco, entendeu? Então assim, ninguém respeitava. Foi com o passar do tempo que a gente foi criando realmente essa relação e, enfim, né? Foi conquistando esse respeito. Então, muitas situações, né? Eu acho que hoje a forma que eu construir de lidar com isso foi simplesmente assim, sem deixar de quem eu sou, de ser quem eu sou, né? Sim. Então assim, sem reprimir ou impedir qualquer que seja da minha expressão por causa de um preconceito, de uma fala, é difícil fazer isso, né? Assim, hoje em dia eu acho que eu consigo mais lidar com essas situações, porque mexe num lugar muito profundo, né, da gente, assim, mas já houveram algumas situações. Eu acho que hoje isso tem acontecido bem menos, né, mas a música que a gente faz também, né, o que eu gosto de comunicar, de imprimir no meu trabalho, é justamente uma crítica, né, a isso também, e mais do que isso, uma valorização muito positiva dessas características, né? Que me compõem, que me representam e que eu acho que representa muitas pessoas também. Uma coisa engraçada não,
que acabou acontecendo de uma forma muito natural foi que quando eu lancei meu álbum, Canto de Sol, aconteceu de muitas meninas mais jovens que eu, negras, se identificarem com o trabalho e começarem a virar fãs. Então, isso não acontece por acaso, entendeu? Tem um lugar de representatividade muito importante em estar ocupando e ocupando num lugar de confiança, num lugar de segurança, de tranquilidade, estar ocupando ali aquele espaço, né? Enquanto cantora, enquanto compositora, que acaba virando uma referência para essas meninas, né? E eu entendo dessa minha responsabilidade também. E eu tenho muito mais, eu acho que cuidado, inclusive, com o que eu comunico, com as mensagens que eu transmito, com o que eu defendo, entendendo que eu sou uma figura pública e tudo mais, e que existe essa referência, né, para essas pessoas, numa formação também importante enquanto pessoas, gente, né? Então eu acho que também tem esse lugar, sabe, de entender que uma luta contra o preconceito também vem de uma valorização e de um fortalecimento desses aspectos positivos, dessa autoestima positiva que a gente precisa também, eu acho, sabe, para se fortalecer, se colocar até para ter peito para lidar com essas situações, né? Ótima resposta, muito bem respondido. Dani, para a gente passar para outro assunto, uma última pergunta sobre esse tema, bem direta. Existe machismo no universo da música? Oxi, onde é que não existe machismo? Existe machismo em todo lugar, em todo canto, né? E aí eu acho que a nossa responsabilidade, assim mesmo, é refletir criticamente sobre, primeiro, nós, enquanto sociedade, como é que a gente pode trilhar um caminho em direção realmente a combate a qualquer tipo de preconceito e opressão, né? E o machismo é muito estrutural, assim. Então, óbvio que já houveram várias situações machistas que eu passei. Eu sou uma pessoa ruim de memória, como eu disse, né? E às vezes essas coisas, eu acho bom nem lembrar. Fica, nem lembro mesmo, quando acabou. Mas a gente vê, né, também, assim, não só acontece comigo, e aí eu acho que isso é importante também, porque não é porque não acontece comigo que não acontece, né? Então, assim, o que acontece com as outras pessoas também me comove, me toca, né? Por exemplo, hoje algumas coisas já não acontecem comigo justamente por isso, assim. Por agora ter uma carcaça mais forte para suportar certas coisas. Que eu acho que foi se construindo também com as experiências, eu vou pensando nisso agora, foi se construindo com as experiências e eu não fui nem me dando conta exatamente que estava se construindo, mas hoje eu tenho atitudes e comportamentos, por exemplo, que me protegem em relação a certas coisas, né? Que antes eu me expunha sem querer, não tinha consciência, inocência e tudo mais. Então, eu acho que hoje também a gente precisa ter consciência disso, né? Que a gente precisa combater não só o que nos acontece, né? Mas assim, também o que a gente presencia, o que a gente sabe, né? Lutar contra isso diariamente. E aí, meu amigo, ser mulher nesse mundo, ser uma mulher negra no meio do mundo, sozinha nunca, né? Que a gente nunca... Eu não estou sozinha, não. Tenho pessoas maravilhosas comigo. Mas, assim, dá com o dia a dia, assim, tem muitas dificuldades que a gente só passa por ser mulher. Há muitas facilidades que existem para artistas homens, que nós, mulheres, temos muito mais dificuldade. Então, assim, é muita coisa, é esse dia a dia, sabe? Só que hoje, a minha postura tem sido combater isso, né, no meu dia a dia e tudo mais, ter um discurso incisivo em relação a isso, e na minha prática cotidiana eu tento me fortalecer e fortalecer as minhas também, que eu acho que esse fortalecimento, mais uma vez, ele é primordial para a gente
saber que tem, né, uma base capaz de sustentar alguns reveses ali e saber que tem apoio. Quando a gente não consegue só, a gente consegue segurando a mãozinha uma da outra. Então, é bem por aí. A mulher... tem uma coisa, é porque é tão natural pra mim que eu acabo esquecendo, né? Mas assim, nos meus projetos que eu idealizo e tudo mais, eu e Carol, né? A gente acaba sempre trazendo esse ponto da valorização do trabalho das mulheres na música e tal. Só que realmente isso acontece de um jeito tão natural, a gente já faz isso há tanto tempo, né? Tem o samba de sereia, que é a minha roda de samba, que na programação são chamadas artistas só mulheres. Tem outros projetos também, eu participo do coletivo Mulheres na Roda de Samba Natal, né? Então, assim, tem alguns projetos, alguns trabalhos. Já participei do projeto Estação Mulheres, eu, Cristal, Daniela Fernandes e Tanda Macedo. Então, assim, eu tô sempre defendendo e trazendo força aí pro nosso caldo, sabe? Mas é isso, é uma prática sempre constante, já esquecendo isso, né? É uma luta diária. É uma luta diária. E aí eu acho que tem a ver com com esse meu ativismo cultural, artístico mesmo, né? Que tá puxando um pouquinho as minhas propostas, assim, as minhas proposições para fortalecer o trabalho da mulherada. Acontece naturalmente, é uma coisa assim... Quando eu vi, eu já tô juntando as mulheres, tudinho. Perfeito. Olha aqui, chegou o tira-gosto aqui. Tô doida pra comer. Vou deixar você comer um pouquinho enquanto eu falo sobre o programa. Pode deixar você molhar o bico, né? Como dizem. Estamos aqui no Conversa de Botequim com Dani Cruz, ao vivo pelo Facebook Sebas Carvalho. Amanhã estará no YouTube, aqui no Figa Bar. Muita gente aqui bacana no Figa. Parte aqui da frente está quase cheia. Muita gente legal. Pode fazer perguntas, a gente está indo para a reta final. Por mim eu ficava até meia-noite, mas vou ter que liberar o palco, evidentemente. Jobai está chegando, ainda não chegou. Quando o Jobai chegar, eu levo um susto aqui e começo a encerrar. Quem quiser fazer pergunta para a Dana, ainda dá tempo de fazer. Passa para a Natália, a produtora aqui. Quem estiver pelo Facebook, comenta lá. Eu tô louco para pegar também. Ei, faça pergunta aí, meu povo que tá por aqui. Eu gosto de falar, viu? Olha aí. Pode fazer pergunta. O programa é 100% interativo. Toda sexta-feira, em algum lugar, algum bar. Você saber fofoca também não serve. Opa, pode ter fofoca aqui? Pode, eu falo. Eu amo fofoca. Eu tenho umas perguntas de fofoca aqui. É melhor fazer em off, né, produção? A produtora é bem assim, ó. Tá sendo transmitido. Não, as fofocas fica para depois. Quem quiser fofoca, vem depois do programa aqui. Pronto, pode perguntar. Tá gostoso? Tá muito bom, eu amo esse prato. Isso é o quê? É um coração aioli, o nome do prato. Oh, meu Deus. Eu venho aqui às vezes só pra comer. Pronto, agora acabou, porque certo, a gente vai na comida. Muito bom. Não. Coração aioli. Ele falando que é gostoso. Aqui eu sou feliz. Nossa. Jura você. Vamos voltar? Pode continuar comendo que eu vou ler aqui. Vamos embora. Aqui afinal. Christian Vasconcelos, jornalista, um querido, está dizendo boa noite. Boa noite, Christian. Continua acompanhando aqui. Dani, tinham me mandado por zap hoje, não agora, mas por zap de manhã perguntando: Dani vai dar uma palhinha? Eu disse: eu vou pedir para ela dar uma palhinha. Eita, bora. Bora dar uma palhinha, a capela de uma música que você gosta, pode ser o seu primeiro lançamento do Spotify, ou uma música que você goste. Aí depois eu faço uma pergunta curiosa. Vou cantar então uma partezinha da minha primeira música, essa que eu disse que eu fiz. Isso, exatamente. Bom. Mas essa alma que não perdeu o sabor, não tem o gosto forte, mas tem a cor. A suma não tem como completar minha receita temático. Sem coração, até sem ódio, sem emoção, nem mesmo olhar pra trás.
muito menos o amor necessário pra servir um prato a dois. Todo rancor da pessoa com 16 anos. 16 anos? 16 anos essa composição. Como é que vamos voltar? Como é que isso veio à mente, Dani? Sim. Isso veio à mente. Se eu contar. Se eu contar, deixa eu contar essa fofoca então. Então, foi um namoradinho que eu tive na época e tudo mais, a pessoa com 16 anos, né? E aí eu acabei esse relacionamento e a forma como eu lidei depois foi, eu tive meio com uma compulsão alimentar. Depois, foi por causa disso e tal, problemas psicológicos, né? E aí, na época, assim, uma maneira que eu tinha também de expressar, né, as coisas que eu estava vivendo era escrevendo. Tinha um amigo meu que tocava muito comigo, e aí a gente fez essa música. Agora sim, não tem muita história não, é isso. É isso. Entendeu? Foi isso. A história é boa. Veio a inspiração no dia, assim, na hora, e saiu essa aí. Porque eu e essa minha amiga, esse meu amigo, ele era irmão dessa grande amiga minha. Então, a gente ia pra casa dela, né? Eu ia pra casa dela e a gente fazia várias receitas juntas. E aí a história ficou como minha receita por causa disso também, né? Pelo contexto, assim, das histórias. Mas foi ótimo, deu tudo certo no final, tudo virou história, virou música. Tá aí, tá pro mundo. O importante é quando vira música. Eu gosto demais quando essas histórias viram música. Não tiro meu pé de viver nada, não. Pelo menos dá uma música, entendeu? Já penso assim. Como psicóloga, uma pergunta que me veio agora. Como psicóloga, você se sente assim na tentação de psicologizar, digamos, companheiros de banda, outros músicos? Você, a psicóloga que existe em você. Nada, tô fora. Não? Tô fora, menino. Mais trabalho pra mim? Tô fora. Esse povo precisa de terapia bastante. Eu digo, faça. Pode fazer. Comigo não. Aí é só amiga. Um baixista chega pra você tá bem? A baixista. Ah, Dani, eu tive. Você não sente vontade não de. Meu filho? Vamos sinto nada, sinto não. Tô dizendo a tu que eu não sinto. Mas aí eu digo assim, vá procurar terapia, dá certo, eu posso indicar. Aí eu indico. Muita gente hoje precisa, né? Muita gente precisa. Esse mundo que a gente vive, né? A gente precisa de duas coisas, de arte e de entender a nossa própria cabecinha. Eu pensei que você ia dizer cerveja e terapia. Também. Eu pensei que você... Deixa eu fazer um link com isso que você falou, que a época de hoje... Dani, nós todos passamos por uma pandemia. Muita gente que eu respeito, jornalistas, até psicólogos, acreditam que o pós-pandemia não foi tão tranquilo como a gente pensava, que muita gente ainda tem sequelas psicológicas da pandemia. Eu lhe pergunto, como é que foi a sua pandemia? Você que trabalha com música e músicos não podiam se apresentar. Óbvio. Como é que foi a pandemia? Como é que você viveu aquilo como ser humano e como cantora? Nossa, foi um trauma coletivo imenso, né? Assim, óbvio que me abalou demais, eu fiquei muito ansiosa na época. Mas, como eu falei, assim, a psicologia, ela me deu muitos recursos ao longo da vida também para lidar com as situações adversas, né? E mais do que isso, também ter apoio das pessoas, amigas, foi muito importante nesse momento. Por mais que estivesse rolando ali o isolamento, né? Então eu tive muito esse apoio, esse suporte para conseguir lidar com o que estava acontecendo. Mas me afetava muito saber das notícias e tudo mais, né? Então foi um período bem difícil, assim, nesse sentido. Mas, assim, de uma forma contraditória também, acabou que na época eu fiz ainda alguns trabalhos, assim, que não envolviam shows e tudo mais, mas eu sempre trabalhei muito com rede social, né? Então eu fiz alguns trabalhos na rede social, foi um momento que eu me dediquei muito à criação de conteúdo, então como as pessoas estavam ali muito em casa e tudo mais, eu comecei a fazer algumas lives, né? E foi daí que surgiu também
começou a surgir uma relação mais próxima com os fãs, base de fãs e tudo mais. Então teve esse outro lado também, assim, de essas experiências, né? O que não retira, óbvio, todo o trauma e tudo de mais difícil que a gente viveu, né? Na época, antes da pandemia, eu já estava com coisa assim de 1 ano para frente fechada, sabe? Tipo, com uma agenda bem cheia de coisas. Foi muito frustrante lidar com isso, né? Assim, depois ter que reconstruir tudo e voltar assim aos shows, né? Tendo passado por esse período mais difícil, assim, também foi bem difícil. E aí rolaram essas repercussões, né? Então, assim, pessoalmente, foi essa experiência que eu vivi, né? Eu sei que, graças a Deus, assim, eu não perdi nenhum familiar próximo. Então, tive aí esse livramento também, né? Mas, enfim, foi muito difícil também para quem passou por essas perdas mais perto, né? Então, foi um período muito desafiador. Eu acho que a gente renasceu depois de tudo isso, né, coletivamente. E aí, muito respeito também às pessoas que passaram por diversas situações assim difíceis durante a pandemia e refizeram suas vidas, né? E hoje algumas também que ainda sofrem as consequências desse período muito difícil e que seguem precisando de apoio profissional. Eu acho que é importante isso, viu, gente? Quando perceber que tá ficando muito difícil, saber que existe, né, esse apoio profissional que pode ajudar ali no momento mais difícil a se reorganizar, dar um alento, um apoio importante. E que não é como uma conversa de bar, né? É um apoio que tem direção, que tem respaldo científico. Então, exatamente, é importante também lembrar a galera que recorram, né, aos profissionais, por favor. Bem lembrado, saúde mental é importante, tão importante quanto saúde física. Sim, sim. Importante quanto. Totalmente. Produção, tá tranquilo? Posso fazer mais 1h10? Tá. Eu tinha mais 27 perguntas para fazer. Pronto, então vamos conversar aqui. Eu tenho uma pergunta para você em relação à classe musical, classe de cantores como um todo. Dani, nesse momento exato, na verdade há alguns anos já, a gente viu um boom do audiovisual potiguar. Titina Medeiros, a saudosa Titina, Quitéria Kelly, Alice Carvalho, todas elas saíram de hiatos aqui. São atrizes que eu assistia no TCP e na Casa da Ribeira, com 40 pessoas, e hoje estão na Globo, estão fazendo filmes e estão indo para o Oscar. Então o audiovisual daqui, ele se uniu de uma forma e deu um estouro. Eu tenho amigos e amigas da música que acreditam que a música potiguar pode dar esse salto. Está sendo gestado isso. Qual é a sua opinião? Você acha que daqui a alguns anos, daqui a pouco tempo, a música potiguar pode dar esse salto que o audiovisual já está dando? Com certeza. Com certeza. Potencial não falta aqui, né? Potencial, qualidade, talento. Musicalmente aqui a gente tem representantes maravilhosos, né? Artistas que nos orgulham. Programa ao vivo. Esperamos que esteja tudo bem. Esperamos que esteja tudo bem. Programa ao vivo é assim. Os homens da lei estão em pleno trabalho, o que é bom para todos nós, né? Enfim, vamos continuar com a sua resposta. Eu acho que a gente tem muita qualidade, né? E potencial demais. Mas essa é uma questão muito complexa. Não tem como eu aqui, sozinha, enquanto artista, e com as experiências que eu tenho, que são limitadas, ainda assim, né? São relevantes na minha dimensão. Mas pensar numa saída, numa proposição para isso, né? Eu tenho alguns palpites, assim, de que realmente a gente precisa de mais investimento em fomento,
a gente precisa de mais políticas públicas, porque quando a gente investe na cultura potiguar, né? Quando a gente investe no artista potiguar, nos projetos potiguares, a gente está investindo nesta semente, né? A gente está aguando esta sementinha para que, inclusive, outros projetos, para que a gente fortaleça a nossa identidade cultural, para que a nossa angústia, o que nos motiva enquanto artistas, a nossa inquietação, que ela chegue até as pessoas e produza uma inquietação nas pessoas também, que se identifique, que conecte e que construa fãs. Então, assim, mais uma vez, as políticas públicas, elas são essenciais. Eu acho que é uma coisa de base, assim. E aí, depois desse momento em que a gente tiver, né, um investimento maior na cultura, um interesse por parte do poder público, um entendimento de que é muito importante valorizar os artistas, a nossa cultura, que é uma riqueza, é o patrimônio da gente, né? Não é qualquer coisinha, não. O que um artista faz aqui, o que Jeobai vem fazer, o que a gente canta, o que a gente compõe, o que um artista plástico faz, o que Mestre Arraia faz, não é qualquer coisinha, não, minha gente, né? É um repassar da cultura que a gente vem construindo desde antes de nós, né? Então, assim, é uma valorização da história do nosso povo. O que os artistas fazem é representar a história do tempo do nosso povo. Então, assim, parece que não é uma besteira isso daí não, né? Então, eu acho que precisa ter um olhar realmente de maior valorização. E aí, a partir disso, meu amigo, a gente chega até a lua. Jura você, né, não, Chamara? Tomara. É certeza. Eu não tenho dúvida, não. Tomara. A gente tá 1 hora, mas passou aquela hora era 1h10, agora é 1h20. Louco para fazer um monte de perguntas, mas vou fazer uma última para liberar também o palco. Para a gente comer aqui o tira-gosto e para as fofocas ali. Enfim, fazer uma última pergunta e depois vou distribuir os brindes. Perdão. Dani, em relação à arte potiguar como um todo, como é que você vê o Rio Grande do Norte dentro da cultura brasileira? Ainda é um estado o elefante acanhado, a autoestima está melhorando. Como é que nós potiguares lidamos com a nossa própria cultura na sua visão como artista? Ei, que coisa engraçada tu falar desse elefante, né? Esse elefante tímido, meu Deus do céu. O elefante. Em relação ao Brasil, né, e a relevância, o impacto da cultura potiguar, eu acho que aqui, como eu já falei, assim, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar a outros lugares, porque a gente está na esquininha do continente, do Brasil, né? A circulação aqui não é fácil, então, dos eixos em que se concentra mais capital, em que se concentra mais investimento, né? Então, assim, é difícil o investimento chegar aqui também, porque as pessoas não passam muito por aqui, né? Então a gente tem aí uma desvantagem geopolítica muito grande, assim, geográfica e geopolítica também, né? Porque eu acho que, mais uma vez, assim, quando a gente tem um incentivo que começa a partir da nossa terra, tem como a gente chegar a lugares, né? A outros lugares, assim, com mais facilidade. Fica mais fácil sair daqui. E ampliar, né, o nosso trabalho e tudo mais. Mas eu acho que a gente realmente tem ainda muitos desafios a lidar com a cultura potiguar para conseguir um lugar que a gente merece, né? Um lugar de relevância, um lugar de maior destaque, um lugar de realmente apresentar para as pessoas a nossa cultura, né? Para o Brasil a nossa cultura. A gente tem conseguido fazer isso com algumas representantes. Eu sou muito feliz porque são mulheres, né, principalmente, representantes, pelo menos na área da música, na área do teatro também, né, como você citou as meninas, Alice Carvalho, Quitéria, Titina, em memória a essa maravilhosa e a sua obra incrível. Temos Juliana Linhares, que também vem conquistando o Brasil, não tinha como ser diferente, né? E aí o caminho de Juliana foi qual? Que é uma grande dor e uma grande ferida
aqui, pelo menos em relação ao campo musical potiguar, né? Juliana precisou sair do estado, né, para fazer a carreira fora e aí ser reconhecida no Brasil e hoje ser reconhecida aqui no estado, né? Então, assim, é um caminho de sair, de fazer o trabalho, de ser reconhecido fora. Parece que é mais fácil, né, alcançar esse lugar de maior relevância do que construindo uma trajetória aqui. Então, acho que isso é um ponto para a gente refletir muito, né? E realmente buscar, assim, formas de como é que a gente consegue furar essas bolhas, né? E aí, vamos embora. Temos energia para isso. Vamos embora. Não é? Vamos embora. Vamos para a reta final do programa. Livro, vou ler os apoios aqui. Tem livro da produção. Tem os apoios aqui? Tem. Ah, e tem uma pergunta. Não, não tem mais pergunta não. Não? Fez que claro. É de quem isso aqui? Dani Cruz. Por que viver está imperdível? Viver está imperdível porque a gente estando no aqui e agora, coisas mágicas acontecem. Vamos viver o presente, meu povo. Viver está imperdível. Registrar aqui que o livro Olhos Verdes, o livro de contos da nossa produtora Natália Chagas, está com uma reimpressão. Natália. Está aqui, se encontra aqui à venda, a nossa produtora, que também é escritora. É um livro de contos maravilhoso. Vamos apoiar os artistas potiguares. Vamos apoiar. E agradecer aos apoiadores. Agradecer a Durli Sindicato, Simmed, Associação Médica do Rio Grande do Norte, Cartório Paiva Amaral, Sintro, Sindpreves, Sindipetro, SPVA, beijão Adélia Costa, cadê você? E Cachaça São Vale. Por falar em Cachaça São Vale, nossa apoiadora, ela trouxe pra cá uma cortesia pro bar. Eu tô acreditando. E pra você, sim. Bicho, pro bar eu já ia chorar aqui, eu não acredito. Pra você, uma Cachaça São Vale, cravo e canela. Sim, meu amigo. E ainda é cravo e canela? Cravo e canela. Gente! Cadê alguém do bar, do estabelecimento? Cachaça, todo mundo batendo palma. Aí, Matheus, querido, uma caipirosca siciliana pro bar, pro Figa. Obrigado, Matheus, que é um querido. Tenho como um sobrinho. Opa, olha aí que maravilha. E essa aqui é pra Jobai, quando ele chegar, que presente de aniversário. Ele merece. Quero... Merece muito mais. Nossa, quero agradecer, vou repetir a brincadeira, que não é brincadeira, que é sério. Por mim eu ficaria conversando até 10, 11 da noite, mas vamos liberar o palco, Parece né? que prosear eles sabem, né? É bom demais. Falam e falam. Agradecer, Dani, obrigado por ter aceitado. Obrigado você, obrigado a Carol por ter intermediado, pela paciência toda nesse processo, produtora maravilhosa. Obrigado. Hã? Jobai chegou aí. Que quiseram os deuses do jornalismo e da música que Jobai chegasse no momento exato que a gente está se despedindo. Está tudo conectado, alinhado e harmonizado. Tudo conectado. Olha aí que maravilha. Agradecer a todo mundo que está aqui. Aí, pessoal, Jobai chegando. Que maravilha. Aqui. Jobai. O homem da noite. Só dá ele. Pela primeira vez, um aniversariante ao vivo vai receber um presente, uma caipirinha. E querido, como é que você tá? Nem gosto. Nem gosto. Tudo bom? Tudo ótimo. E aí, meu bem? Só pra atrapalhar a gente, desculpa aí. Você nunca atrapalha. Amor, é quem tem moral pra atrapalhar. E vai voltar, vai voltar. Vamos liberar um pouco com você agora. Tava despedindo. Agradecer a todo mundo que está aqui, que veio para cá, agradecer a todos e todas, agradecer a todo mundo. Lembrando, o programa na íntegra pode ser assistido no Facebook de Cefas Carvalho e amanhã estará no YouTube do programa Conversa Botequim. Obrigado, Doni. Obrigado, beijão para você. Galera que assistiu por aí carreira também. linda. Obrigado a todos e todas e até o próximo Conversa de Botequim.